Olá, você que se liga na 88,7 FM, Jovem Pan Blumenau, pelo Panflix e também pelo YouTube. Hoje vamos falar sobre uma novidade bem legal, que é o Tribunal do Júri Simulado na Unisociesc aqui de Blumenau. Aqui comigo está a coordenadora do curso de Direito da Unisociesc Blumenau, Edivane Brum, também professora de Processo Penal do Centro Universitário, que é a Deise Cristine Royer. Professora também. Sim. Como que funciona esse Tribunal do Júri Simulado? A gente vê, assim, em geral, nos cursos de direito que existe o júri simulado, mas não um tribunal específico para isso. Então, como que funciona, como que é essa novidade, como que ele vai funcionar aqui na cidade de Blumenau? Então, essa é uma conquista, né? Tanto para os acadêmicos, para os professores, quanto para a comunidade em geral. Como tu falou, sempre existiu, né, uma prática disseminada em todas as instituições, audiências simuladas, tribunais do júri simulado. Mas conquistar um espaço próprio, né, com uma sala específica, o salão específico do Tribunal do Júri Simulado é uma grande conquista, porque os alunos agora vão ter o que já tinha uma experiência simulada, agora se aproxima ainda mais do real, né? Então, é uma novidade importante para o curso, para a comunidade. Nós temos uma prática já há muito no centro universitário, enfim, na instituição, e que agora os alunos ficaram ainda mais felizes e contemplados de ter o espaço próprio de utilização, né? Que vai ser utilizado não só para o Tribunal do Júri Simulado, mas também para a prática da oratória, retórica, cursos preparatórios também, né? Então é bastante interessante essa novidade aí. Professora, você que dá aula diretamente de processo penal, né? Vai mais para a área que se participa do Tribunal do Júri. Certo. Então, qual a semelhança dessa sala, desse Tribunal de Júri simulado aqui na cidade de Blumenau com um Tribunal do Júri real que temos no Fórum de Blumenau, por exemplo? Quais são as semelhanças que existem e qual que é a importância de ter esse tribunal para os alunos que vão passar por todo o curso de Direito e principalmente pela própria matéria, né, pela própria disciplina de processo penal? Bom, a sala, na verdade, ela é autêntica, né? A gente tem ali um Tribunal do Júri, que é um Tribunal do Júri, que inclusive nós temos a ideia de levar um júri real para a universidade, como já estivemos dentro, né, de outras instituições, como a PUC do Rio Grande do Sul. Então, a gente está em contato com o judiciário, porque realmente a nossa sala é uma sala Tribunal do Júri. Ela só não é uma sala oficial, mas a semelhança dela é 100%, é exatamente como seria dentro do espaço físico do fórum. E para os alunos isso é muito importante, por quê? Porque o Tribunal do Júri, sempre que você trabalha com o processo de júri, é um processo talvez um dos mais complexos que a gente tenha, de maior dedicação e de maior nervosismo, né? Então, eles estarem naquele espaço e entenderem aquele espaço da oratória, porque assim, é um dos únicos processos dentro de toda a estrutura do direito em que efetivamente você vai lá para falar 1 hora, 1 hora e meia, em que você tem que realmente convencer pessoas do povo, né? Então, é um processo totalmente diferente de tudo que a gente vê em trabalhista, em processo civil, ou mesmo no processo penal, quando é tribunal no júri. Então, é importante para eles essa ideia de familiaridade, né? Vamos pegar, como é que eu vou estar atuando numa tribuna? Utilização de espaço, como é que eles vão olhar para os jurados, como é que eles vão se comportar dentro do Tribunal do Júri, e também, como a professora Edivane falou, a gente pode usar também para audiências simuladas, para uma sustentação oral, com uma ideia, né, de simulada de um julgamento perante um Tribunal de Justiça, um julgamento perante como se fosse do Supremo Tribunal Federal, porque essa noção de espaço é importante. Quando a gente se limita à sala de aula, fica muito confortável para o aluno, que é o espaço, é a casa dele. Quando você vai para um espaço maior, como é o nosso tribunal, o aluno ele já perde um pouco, digamos, né, da timidez, e isso tudo é importante para ele. A ideia é transformar o tribunal numa casa para o aluno Exatamente. também, que não vai ser uma casa para ele no futuro, ou pode ser. Para quando ele sair lá fora, ele entrar no Tribunal do Júri, a pessoa, puxa, esse ambiente eu conheço, eu sei como andar, eu sei como me portar, isso é importante. Até complementando a fala da professora, uma das práticas da instituição é mostrar para o aluno o mercado de trabalho, ou trazer o mercado de trabalho mais próximo dele ou do mundo dele, né? E aí ter uma sala específica na instituição, onde os alunos não precisam se deslocar para, né? Nós realizamos visitas técnicas no nosso Tribunal de Justiça, no próprio Tribunal do Júri aqui da comarca de Blumenau, e levamos o aluno para ter essa experiência de um júri
júri real. Então, agora, com uma sala específica, ele vai poder desenvolver essas ações que desenvolveria, talvez, né, somente no mundo real, porque não tinha aqui um espaço específico. Nós realizamos sempre, né, essas práticas, mas era no auditório, nós improvisávamos, né, uma tribuna, e agora a gente tem um espaço específico. Então eu acho que traz uma contribuição para o aluno na preparação para o mercado de trabalho e entrega também para a comunidade em geral, alunos ou profissionais, né, maiores capacitados para essa prática. Como funciona um tribunal do júri simulado? Como que funciona todo esse processo, até para quem vai entrar no curso de Direito, alguém que tem interesse nessa área? Como funciona esse tribunal do júri simulado e qual a comparação dele com o tribunal real? Imagino que a diferença é mínima, como a professora falou anteriormente, mas como que funciona e quais são as comparações que dá para se fazer de um real para esse tribunal do júri simulado? Eu vou pegar o gancho para depois passar para ela, que tem a propriedade do assunto. Como nós falamos, né, o nosso tribunal ele homenageia o nosso professor Roberto Didin Salti. Ele foi professor da nossa instituição por muitos anos, hoje ele já está afastado das atividades acadêmicas, e ele implantou essa cultura na instituição de fazer tribunais simulados pedagógicos. Ele pegava situações não reais, né, e separavam então as turmas entre acusação e defesa, enfim, para estimular a oratória. Então esse foi o início da nossa prática do Tribunal de Júri Simulado. E aí, após isso, os professores então da área, né, Direito Penal e Processo Penal, começaram a trazer casos reais para a simulação, né? E aí acho que a Deise pode complementar agora o funcionamento, mas acho que foi esse o start, né? O professor Salti desenvolver a oratória dos alunos em situações realmente simuladas, não reais, e aí os professores responsáveis pelas disciplinas de processo penal e direito penal trouxeram casos reais, mas de forma simulada, né, prof? Isso. Quando a gente fala que é muito similar com o real, eu digo, estava me perguntando de espaço físico, né? Uhum. Quando a gente faz o simulado, ele é similar, mas ele é, digamos, ele é reduzido. Nós temos um espaçamento de tempo reduzido, de exploração, então os alunos não vão ficar lá debatendo 1h30, mais 1h30. Então, assim, há um espaço reduzido. O que a gente busca? A gente busca casos reais, dá uma adaptada, obviamente, porque a gente tem, né, por mais que os processos sejam públicos, a gente tem uma preocupação em sempre preservar o nome das pessoas que testemunharam, de réus, de autores, em função, porque sempre pode ser um conhecido e o aluno pode não se sentir confortável, então a gente sempre omite exatamente o nome, a gente busca situações que não sejam da cidade, por exemplo, que seja de uma outra localidade, para não causar um desconforto. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. A gente vê nas redes sociais de vez em quando viraliza um tribunal do júri, como já teve aqui no próprio Brasil recentemente, não lembro se foi em Santa Catarina ou não, um tribunal que fizeram como se fosse do Harry Potter com um elfo doméstico. Eu já vi fazendo também sobre um jogador de futebol fictício do FIFA para participar de um júri trabalhista de acordo com o que estava acontecendo no jogo. Então, isso Perfeito. Também acontece? Sim. Como que isso aproxima Fizemos também da realidade? Ano passado a gente fez um projetinho, né, que a gente queria... Nós trouxemos estudantes do ensino médio para conhecer o nosso centro universitário, para ter essa experiência. E nós fizemos... foram 3 sessões, Tribunal do Júri Simulado. A gente fez no nosso auditório, não tínhamos ainda. E aí a gente pegou um livro que é Os Exploradores de Caverna. E aí a gente fez o júri simulado com base nesse livro. Né? Então a gente reduziu o tempo, foi 15 minutos para cada parte, mas colocamos os estudantes como jurados para decidir, e foi bem interessante porque nós tínhamos assim praticamente a mesma equipe e resultados diferentes. Nós tivemos absolvição, nós tivemos condenação. E aí o último desse ciclo de Tribunal do Júri, que nós fizemos 4, o último, nós tivemos 2 corpos de jurados, um com ensino médio, um com universitário. E nós tivemos decisões diferentes, né? O ensino médio absolveu, os universitários condenaram dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo Tribunal do Júri. Então, foi bem interessante. E aí, a gente pegou um caso, digamos, né, fictício, pegamos uma obra literária e os alunos se empenharam maravilhosamente.
Quando a gente fez só com os universitários, a gente chamou o Dr. Eduardo Passold, que é juiz aqui da Vara Criminal, e ele presidiu esse júri como juiz-presidente, então foi bem interessante que eles tiveram a experiência de ser presididos não por um acadêmico, mas sim por um juiz de direito. Então a gente sempre tenta trazer algumas inovações, algumas coisas para que eles tenham a experiência, né, mais vasta e ampla possível. Muito bacana. E como você falou, o júri ele pode ser uma espécie de fictício, mas sempre vai trazer de acordo com a nossa Constituição. E até eu queria entender que esse tribunal de júri simulado na Unisociesc Blumenau, ele não vai ser usado apenas pelos acadêmicos, pelos professores. Você chegou a comentar comigo, né, professora, a respeito de que ele também vai ter vão ter ideias aí para que ele seja aberto à comunidade de alguma forma. E até te pergunto como que ele pode ser utilizado, questão de até mesmo jurados, como você falou, o ensino médio e o ensino superior tiveram decisões diferentes, até mesmo esse tribunal de júri simulado poder preparar os próprios jurados para uma situação real de júri, né? Sim, e depois também passa a palavra para a Deise, a bola para ela explicar um pouquinho, né? Quem que pode ser jurado de um tribunal real, né? Nós todos podemos, enfim, então ela pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas a luta para ter um espaço próprio, né, para o Tribunal do Júri Simulado é exatamente isso, né? Além de incentivar os nossos acadêmicos a desenvolver a oratória, em trazer o mercado de trabalho mais próximo para eles, uma preparação melhor, também é ofertar ou oferecer a nossa extensão, né? Porque todas as instituições, privadas ou públicas, têm o viés extensionista muito forte. E nós temos essa prática há muito tempo. Então, trazer a comunidade para a universidade. E não só levar a universidade para a comunidade, né? Com as nossas ações, geralmente é isso. A gente leva os nossos acadêmicos para a comunidade. E a ideia com o Tribunal de Júri Simulado também é trazer a comunidade para dentro da universidade, para que eles possam também desenvolver, por que não, um curso de oratória, né? Mostrar para os alunos do ensino médio, que a gente também tem essa prática, as instituições, enfim, de um modo geral, em trazer os alunos que estão ali no último ano do ensino médio para conhecer as instituições, os cursos, enfim, e despertar neles o interesse. Então, ter esse espaço e conseguir construir projetos de extensão para que a comunidade esteja dentro da instituição, participando de cursos, né, preparatórios, oratória, não propriamente para o Tribunal do Júri, mas sim desenvolver também a oratória. Então, essa é uma das ideias, né? A professora Deise também já mencionou que temos um projeto em andamento para trazer situações reais para o nosso Tribunal de Júri. Sim. Nós temos um salão aqui próprio da comarca, enfim, não é uma questão de disputar espaço, não, é contribuir com a comunidade, com o Poder Judiciário e a instituição, porque eu acho que esse que é o elo e o objetivo, né, das instituições em si, entregar pessoas preparadas, trazer a comunidade e auxiliar da melhor maneira possível. Então, a Deise acho que pode falar um pouquinho quem pode ser jurado num tribunal real, né? No tribunal real, na verdade, qualquer pessoa, né, que tenha todas as, digamos, as qualificações, né, que não tenha antecedentes criminais, por exemplo, mas, enfim, qualquer pessoa pode ser jurada. Há uma lista disponível, né, do judiciário, assim, não é necessária a tua inscrição, teu nome pode estar lá sem tu saber, porque eles têm, né, geralmente vem também da Justiça Eleitoral, mesários, pessoas da comunidade, professores, servidores públicos, eles vão estar naquela lista. Mas a pessoa que tenha interesse em ser jurado, ele pode sim ir até o fórum e dizer, olha, eu quero me voluntariar, quero ser jurado, dar o nome, e aí há essa análise e ele pode ser incluído nessa lista, e aí há sempre um sorteio antecipado de 25 pessoas que vão estar lá, vão ser sorteadas, para que possam compor aquele tribunal do júri, e no dia do júri serão sorteadas 7 pessoas. Então, assim, essas pessoas nunca saberão se elas serão sorteadas naquele dia ou não. Não existe uma preparação para ser jurado, né? Não tem como dizer assim, como é que eu vou preparar um jurado? Não, porque a ideia é justamente isso, são pessoas da sociedade julgando a outra pessoa da sociedade. Então, a ideia de preparar um jurado é no sentido da responsabilidade dele, da importância daquele trabalho dele, porque ele está sendo juiz, né, de fato, naquele dia. Inclusive, naquele dia ele é equiparado a funcionário público. Então, por exemplo, se ele, né, comete alguma infração, como jurado, né, no momento que ele está prestando o júri, ele é funcionário público, ele está sujeito a crimes contra a administração pública. Então, né, realmente é um trabalho extremamente importante, relevante e voluntário. Legal. E
que eventos assim tem programados para esse tribunal do júri simulado na Unisociesc Blumenau, até mesmo a inauguração que contou aí com representantes da Defensoria Pública, da OAB, do Ministério Público, até mesmo uma advogada vamos dizer, de um certo renome, né? Porque participou de um caso de destaque aqui no Brasil, que foi o caso da Boate Kiss. Então, que eventos estão programados também como que essa presença dessas pessoas na inauguração também reforça a importância dessa sala de tribunal de júri simulado aqui em Blumenau. A disputa para o espaço internamente já está bastante grande, né? Dos professores agendando, enfim, as suas avaliações finais do semestre, já está lá com o calendário bem apertadinho. Mas são 2 pontos, né? Externamente, nós temos esses 2 projetos em andamento, né, com o Poder Judiciário para trazer, então, um júri real para dentro da instituição, do nosso Tribunal de Júri Simulado, e também cursos preparatórios, né, vinculados à nossa instituição também, tanto de ensino quanto o nosso órgão de classe, porque ambas somos advogadas, então a OAB também está participando, também esteve presente, né, na inauguração. A OAB, Defensoria Pública, Ministério Público são órgãos que são braços, né, do curso de Direito. Nós precisamos sempre enaltecer essas entidades, porque primeiro são os nossos acadêmicos que vão ocupar esses cargos daqui a um certo tempo, e que também esses órgãos de classe, essas entidades, enfim, nos auxiliam em aprimorar o curso, em entregar um profissional mais qualificado. Então, nós temos, né, como a professora falou, o doutor Eduardo, né, já participou semestre passado conosco de algumas ações, está programando para iniciar agora, né, no segundo semestre também um outro projeto lá com os acadêmicos de preparação. Temos então com a OAB também uma parceria para trazer um curso tanto para acadêmicos quanto para advogados, né, nas práticas do Tribunal do Júri. Então, acho que esse espaço vai ser bastante aproveitado para nós, né, no sentido acadêmico, também para a comunidade em geral. A importância desse júri real que a gente tem nesse projeto é justamente aquele teu questionamento, aproximar a comunidade. Porque nós temos alunos não só de direito, temos alunos de medicina veterinária, jornalismo, psicologia. Para esse aluno sair da universidade até o fórum assistir um tribunal do júri, chega a ser, de certa forma, até intimidador, porque eles têm como é que eu chego, como é que eu vou, porque sempre tem aquela ideia, é fórum, né? A gente tem, quem não é da área tem aquela... E dentro da universidade fica diferente. Poxa, tem um tribunal do júri aqui dentro da minha faculdade. Por que eu estudante de psicologia, que hoje a psicologia e o direito estão tão unidos, por que eu não posso assistir esse tribunal do júri? O jornalismo, né? Eu que sou jornalista social, quantos júris já acompanhei na minha carreira. Então ele aproxima também não só dos nossos estudantes de direito, mas da comunidade, da instituição como um todo, porque para eles vai ser interessante também. Não é só os nossos acadêmicos de direito. São de outras áreas que vão ter essa oportunidade que, infelizmente, né, essa situação de que o judiciário acaba sendo um pouco intimidador, a gente sabe que é real. Quem não é da área, pisar num fórum, sempre tem aquela ideia, né? O fórum, policiais, juiz. Então, trazendo para a universidade também vai aproximar essa gente. E acho importante a tua fala das outras áreas, né? Dos outros cursos, como tu falou, a psicologia, que caminha lado a lado ao direito, então, em um tribunal de júri, ela fica ainda mais evidente. Então, a gente pode imaginar um cenário ou real ou simulado, onde os acadêmicos de direito estão lá exercendo a prática do tribunal do júri, os acadêmicos do jornalismo estão fazendo a cobertura daquele evento, os acadêmicos de psicologia estão analisando, né, os jurados que estão lá, a posição, a forma como se comportam, o próprio réu, né, a acusação, de que forma que eles poderiam fazer uma análise psicológica daquela estrutura toda, e ainda trazer a área da saúde, né, numa medicina veterinária, numa odontologia, onde o profissional ali pode estar ocupando um daqueles bancos, ou os jurados, ou até o próprio réu, quem sabe. Então, assim, é realmente a própria testemunha. Própria testemunha, né, ou o profissional prestando algum esclarecimento ali, como um perito, enfim. Então, assim, é tão amplo essas possibilidades de trazer os nossos acadêmicos não só do curso de Direito para utilizar esse espaço e a comunidade em geral, que eu acho que realmente é uma conquista muito grande, muito valiosa para nós, e a ideia é que a comunidade utilize, que os nossos alunos utilizem, que realmente tem uma disputa aí de utilização desse espaço. Perfeito, então, por fim, né, para finalizar essa entrevista, eu queria perguntar para você, assim, que recado que a Unisociesc Blumenau tá dando com esse tribunal do júri simulado aqui na cidade de Blumenau, e também aquele convite, né, porque querendo ou não, como vocês disseram, não é apenas para os acadêmicos, mas o convite serve para os acadêmicos e para a comunidade geral.
uma antecipação também do que pode vir a acontecer aí pela frente. Olha, o recado geral, né? A gente não tem como falar sobre a nossa instituição sem falar do nosso amor pela profissão, tanto quanto advogada, quanto estou à frente da coordenação, mas a nossa veia é acadêmica, é professora, então acho que o recado para os nossos alunos e para os nossos futuros alunos é que aproveitem esse espaço. Eu acho que é sempre essa a fala, né? Às vezes a gente assim, na prática a teoria é outra. A gente tenta trazer para a sala de aula sempre a prática real, trazer um incentivo para o aluno, que a sala de aula ela é restrita, que nós precisamos trazer mais uma busca ativa, né? Que o aluno precisa fomentar esse interesse. Então, acho que se a instituição oferecer essas possibilidades de que o aluno tem, né, capacidade de buscar novos caminhos, buscar novas visões sobre aquela mesma situação, então acho que esse é o recado. Aproveitem o espaço acadêmico, aproveitem também aquele que já saiu, né? O aluno que já saiu, que já está aí no mercado de trabalho, volta, né? Aproveita esse espaço que vai estar aberto à comunidade para fomentar, para somar. Acho que esse é o meu principal recado, assim, que a instituição vai sempre estar com a porta aberta para o acadêmico, para o ex-acadêmico, para o futuro acadêmico, para aproveitar o espaço que está ali à sua disposição. Exatamente, essa do ex-acadêmico, né? Por isso que a gente tem esse projeto junto com a B, junto com a ESA, a gente está com um projeto já em andamento para fazer um curso de teoria e prática do Tribunal do Júri, com nomes de fora também, não professores das instituições, mas professores de fora que possam, para os nossos acadêmicos e para os nossos advogados recém-formados ou não, mas que a gente tem vários advogados que estão ali 10 anos e que têm o sonho de fazer um Tribunal do Júri, que não militam nessa área, então a gente quer trazer isso também. Unir, né, tanto profissionais como os acadêmicos dentro da instituição. E eu, como professora de processo penal, sou suspeita, né? Porque, para mim, poder trabalhar com o Tribunal do Júri é a minha matéria, é a minha disciplina, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, o incentivo para os alunos e eles também. Talvez seja, não que os outros professores não me ouçam, né? Mas talvez seja o que mais empolga os alunos é fazer esse Tribunal do Júri, porque a gente, por experiência, a gente sabe que eles realmente eles se empolgam em fazer isso. E o recado da instituição é justamente isso. A gente está cada vez mais saindo daquela ideia de que estudar direito é você abrir um código de processo penal, ler artigo por artigo, colocar no quadro e é isso que você estuda. Não. É porque na prática você aprende, às vezes, muito mais do que o professor ficar lá horas e horas numa aula expositiva. Então, é realmente trazer e colocar aquela sementinha no aluno realmente assim, né? No sentido de que, olha, como o direito empolga. Porque muitas vezes, a gente, como o direito é um curso muito teórico, né? Então, a gente precisa dessa sementinha para dizer, olha, nem tudo é só teoria. A gente tem uma prática muito emocionante, a adrenalina é muito boa, e vamos lá, e vamos realmente, como a professora Giovanni falou, vamos aproveitar esse espaço e vamos fazer acontecer dentro da universidade, que esse espaço seja muito bem utilizado e que esses profissionais se formem ali com, não só na área de processo penal, como a gente falou, ele vai ser utilizado para as outras áreas do direito também. Mas, e para os outros cursos também. E para os outros cursos também. E é uma adrenalina somada ao próprio conhecimento, como você disse. A parte teórica, mas a parte teórica é o conhecimento que vai te permitir viver essa adrenalina, vai te permitir. Um paraquedista tem que ter muito conhecimento teórico antes de pular de paraquedas. Exatamente. O direito, ainda, vamos dizer, mais importante no quesito de utilidade pública, também é muito conhecimento, mas que no final se torna nessa adrenalina, né, professora? Exatamente. Então, acho que uma outra oportunidade também, né, a gente já está aqui se convidando, em trazer os acadêmicos que já participaram, né, de tribunais simulados, enfim, que estão no início da graduação, outros que também já estão ali com o pezinho fora da instituição, para mostrar e para que eles possam, né, contar a experiência, porque nós, enquanto instituição, professores, enfim, a gente tem uma visão, né, de que é importante, de que é legal, que o aluno vai gostar, que vai se interessar, mas é completamente diferente uma narrativa de um aluno que realmente participou e que vai poder dizer, não, é realmente legal, ela não estava mentindo, ela não estava vendendo. Então,
Então acho que propaganda. não é propaganda, né? Porque Não é o nosso marketing. e a gente tem essa política muito forte, né, de trazer o aluno para experienciar para o outro aluno, porque faz também com que ele desenvolva habilidades, né? A gente sabe que nem todos têm a intenção ou têm aquela habilidade de oratória. Não quero saber de trabalhar com o público, não. Prefiro lá sei lá, vou estudar para magistratura, vou fazer um concurso público, quero trabalhar lá com as leis só, né? Não quero trabalhar com o público. Mas o curso de Direito é tão amplo e te oferece tantas possibilidades de seguir depois um futuro acadêmico, profissional, enfim, que o aluno precisa passar para dizer que não gosta ou para dizer que não, realmente. Então, essa sementinha que a professora estava falando é exatamente isso. Vivenciar cada experiência que a instituição oferece, que as universidades oferecem, né, academicamente, porque dali, de repente, vai sair ou vai despertar um interesse profissional para sua vida, que, de repente, quando eu me matriculei lá em determinado curso, eu nem imaginava que teria essa possibilidade, né? Perfeito, então muito obrigado. Estivemos aqui nos estúdios, né, da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, professora de processo penal, Deise Cristine Royer, e também coordenadora do curso de Direito da Unisociesc Blumenau, Edivane Brum. Muito obrigado, viu? Obrigada. Esse conteúdo e outros você acompanha no YouTube da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM e também pelo Panflix. Valeu!